Essa geração que se alegra, você anuncia salvação. Eu queria conversar com vocês nesse momento, já destacado esse privilégio que nós temos de poder estar servindo, especificamente na área da juventude. E tem sido um momento muito gostoso. Hoje nós estamos aqui acompanhados por Alexandre, João Pedro, minha esposa, não sei se todos conhecem, e meu filho, Rony Filho. Desde já agradeço a companhia deles. Quero também agradecer o convite honroso, desafiador e não sei que palavra eu usaria para expressar, ministrar depois do pastor Marcelo não é fácil, né? Ele saindo daqui, ele me mandou mensagem: ó, já ministrei lá, agora é com você. Parece que você complicou para mim. E a gente sabe, conhece a capacidade que Deus tem dado a ele, né? Essa noite nós tivemos worship intenso, foi algo extraordinário. Foram 6 ministrações? 8? Foram 7 ministrações, intenso, e foi coisa maravilhosa. Deus tem nos dado um tempo. É interessante que todos que a gente conversava ter essa percepção de um tempo profético que Deus tem nos dado como igreja para a juventude. Nós temos usado essa expressão juventude para englobar ou abordar além dos jovens, né? O queridão ali disse que está ficando velho, Rafael, e ontem lá no worship alguém estava ministrando e perguntou, né, quantos aqui tem de 15 a 25, né? Aí alguns levantaram a mão, de 25 a 30, outros, quem tem mais de 80 aqui, né? A abordagem que a gente está trabalhando é justamente de olhar para a igreja dentro dessa realidade de faixas etárias, as necessidades específicas que cada uma necessita e precisam serem abordadas pela igreja. Então nós temos a fase da adolescência, mais ou menos a gente compreende aí dos 12 aos 17. Claro que isso tem sido muito discutido, essas faixas etárias, e se fala muito em adolescência tardia, né? Jovens de 25 anos que ainda estão se comportando como adolescentes de 13 e 14. E jovens de 35, pastor, jovens de 35 que ainda estão vivendo a fase do videogame, e ainda estão vivendo a fase do todinho, né? De mamãe traz leite na cama, né? E estão ainda esperando alguma coisa, né? Infelizmente essa tem sido a realidade que tem entrado dentro da igreja. Essa cultura do casamento tardio. 20. Alguém que é casado? Uau! Boa! Às vezes eu estou querendo falar algo que não está dentro da realidade, né? Só para a gente entender. Quem aqui casou com menos de 25 anos? Casou com menos de 25? Casou? Mais? 25? Ok. Nós estamos vivendo hoje uma cultura do casamento que tem sido deixado para depois. Não tem sido uma prioridade. Não tem sido uma referência. E interessante que isso tem todo um desdobramento, talvez seria um tema para um outro momento, mas é importante nós compreendermos
essa influência que estamos recebendo dentro da igreja. Quem criou a família? Diga, foi Deus. É interessante que... Fica tranquilo, depois a gente edita. É interessante que desde o Éden, Deus cria, ele diz que aquilo que ele criou era bom. Ele cria a família, lá em Hebreus ele diz que o casamento, o matrimônio seja honrado, digno de honra entre todos. Com isso nós temos percebido a necessidade de, como igreja, de envolver e aplicar nessa fase da adolescência um trabalho específico para essa faixa etária. Nós temos aí a fase da juventude, dos jovens, melhor dizendo, que vai dos 18, 19 aos 29, que já são outros valores, e são uma fase de indecisão, que faculdade fazer, que iPhone comprar, é difícil definir. A gente já tem o da China agora, né? Como é que é o nome? Xiaomi. Isso. Zenfone. Já entra numa outra fase. E se não fosse o bastante, eu acho que aqui talvez não tenha, se tiver também, nós estamos tendo agora um grupo dentro da igreja que são depois dos 29 solteiros. E há uma corrente, há uma ênfase fora da igreja de que você pode ser feliz sozinho e não precisa de ninguém. Amém. Até aí tudo bem. O problema é que estão jogando a família, a constituição de família, o casamento para algo no segundo, terceiro, quinto plano para lá. Já estão colocando na cabeça desses jovens que casamento é lá para depois dos 40. Você tem que curtir a vida. Você tem que fazer. Quando o senhor casou, o senhor já tinha tudo? O senhor tem hoje, o senhor já tinha dinheiro, casa, profissão, já tinha todos os recursos que o senhor tem hoje? Só o sol e a lua. Sol de dia e a lua de noite. E isso tem sido trazido para a nossa galera, tem sido trazido para dentro da igreja. Por isso é necessário nós compreendermos o tempo, a realidade. Por outro lado, nós temos também uma galera que, graças a Deus, que tem encontrado o propósito de Deus, tem encontrado o favor de Deus, e tem ido na contramão, e tem casado. Olha que bem. Gente, nós podemos aplaudir esses irmãos que são casados? Nós podemos aplaudir o povo, lindo, satisfeito, aleluia. Obrigado. Tem que começar a aplaudir isso. Porque começa a se tornar quase que algo, um evento. E eu queria chamar vocês nesse tempo, diante desse panorama, do desafio como igreja, a partir de Cristo, onde ele começa a provocar uma cultura que vai na contramão da cultura vigente. E nós, como igreja, precisamos então sermos essa contracultura, aonde em cada momento, em cada fase, em cada aspecto, precisamos, a partir da palavra, sermos direcionados, instruídos, orientados. Acabamos de completar agora 501 anos da reforma. Semana passada, eu conversava com o pastor Marcelo e dizia para ele: pastor, o senhor podia ministrar para a gente na próxima celebração de quarta sobre a reforma protestante? Ele falou: ah, não, ministrar sobre a reforma. Eu falei: é. E eu achei muito sábio da parte dele, que quando ele foi ministrar, ele perguntou para a igreja: pastor, quantos aqui já ouviram falar sobre reforma protestante?
Queridos, uns 15% só que estavam ali e já tinham ouvido falar sobre a reforma. Qual que é a importância disso? Que quando nós não conhecemos a história, nós repetimos os mesmos problemas. E nós temos pegado o caminho inverso. Nós temos nos tornado semelhantes à cultura desse mundo. Hoje, quando nós olhamos a estatística de divórcios fora da igreja, é muito próximo dos casamentos que têm sido desfeitos dentro da igreja. Os valores fora da igreja têm sido muito próximos, parecidos, imitados por aqueles que estão dentro da igreja. Simplesmente parece que nós mudamos os locais de onde nós nos reunimos, frequentamos e fazemos as nossas oferendas, fazemos as nossas preces, fazemos as nossas liturgias religiosas e cumprimos as nossas obrigações. O fato é que Cristo não tem influenciado, ou aqueles que se dizem seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, salvos por Cristo, creem em Cristo, de nada se parece com Cristo, de nada se manifesta a vida de Cristo. Por isso eu queria lançar mão e nós refletirmos nesse tempo para nós compreendermos o chamado. Estamos aqui reunidos. Eu quero parabenizar pastor, pastora, os líderes que promoveram, que tiveram essa ideia. Eu quero louvar a Deus por você que está aqui. Aproveite esse tempo. Queridos, quantos pastores estão, nada contra, mas quantos pastores que estão na expectativa de um feriado para ir pescar, para ir para Disney, para ir para onde? Rodas Novas. Mas olha aqui os pastores de vocês aqui com vocês. Às vezes são coisas que parecem ser tão comuns, tão simples, que nós não valorizamos, não reconhecemos, não percebemos a grandeza de atitudes como esta. E por que eu estou destacando isso? Pelo valor e importância que cada um de vocês tem. E a gente vê a nobreza dos pastores de vocês para estarem aqui servindo, se esforçando, para que vocês de alguma maneira possam voltar ainda melhores. Aleluia. Queridos, olha como nós vamos na contramão da cultura, enquanto que em muitos lugares se promovem eventos para arrancar da gente, nós estamos participando de algo que quer colocar em vocês, e que vocês voltem ainda melhores. Por quê? Porque esse é o chamado cristão que nós precisamos refletir no mundo. Que as nossas alianças, os nossos vínculos, as nossas relações, o nosso caráter possa manifestar a glória de Deus, a vida de Deus, o reino de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler alguns textos, para não ficar só em minhas palavras. Lucas 17, verso 20 diz: o reino de Deus não vem de modo visível. E a minha palavra nessa tarde para você vem na direção de nós começarmos de maneira intencional, e anote essa palavra, grave essa palavra, intencional. Pastor, mais do que nunca nós precisamos ser intencionais. Essa palavra precisa fazer parte do nosso vocabulário. Nós vamos tomar um café, ele tem que ser intencional. Para que eu vou tomar esse café? Eu vou tomar esse café para mim estar com alguém. Não é simplesmente porque eu gosto. Precisamos ser assertivos.
Precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Por vezes nós passamos despercebidos, promovemos retiros, acampamentos, festas, cultos e fazemos 1 milhão de coisas para nada. Às vezes nós saímos até pior. Já viu gente que vai para o culto, ao invés de sair de lá abençoado, sai de lá brigado. Não vou para essa igreja. O pastor nem olhou na minha cara. O irmão aqui nem me cumprimentou. Já viu gente assim? Às vezes nós promovemos tantas coisas, realizamos tantas coisas, que com o passar do tempo a gente ouve a resposta de líderes, por exemplo: eu não vejo a hora de eu entregar esse cargo, não estou aguentando mais. Ao invés daquilo provocar em nós a alegria, o privilégio de nós servirmos, nós estamos doidos para nos livrar. O que vai acabar isso aí? Misericórdia. Ao findar de um acampamento, ao findar de um retiro, às vezes nós podemos correr o risco de surgir aquele sentimento e pensamento de dizer assim: graças a Deus que acabou. Ai, agora só um misericórdia. Diga comigo: cultura transformadora. Eu quero desafiar você a sermos intencionais, a vivermos acima da cultura desse mundo, numa contracultura do céu para cá. Alguém lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu, seja feita a minha vontade. Não é minha vontade? Não. Hã? Tá certo? Está errado aí? Sério? O jovem falou para mim, quando nós chegamos lá na sede, liguei para o jovem, não estava frequentando mais. Falei: querido, sou o Rony, temos agora o privilégio de poder estar servindo a juventude da nossa igreja. E queria conhecer você, queria saber por que você não está participando, qual o motivo que você não está mais com a gente. Alguns me falaram muito bem de você. Aí ele disse: pastor, eu senti no coração que meu tempo aí acabou. Disse: olha que legal. E estou orando para que Deus me direcione qual é a igreja que eu devo congregar agora. Falei: olha isso, uau, que atitude nobre, parabéns. Falei: olha, então faz o seguinte, esse é o meu número, salve, eu estou aqui à sua disposição. No momento que você precisar, pode contar comigo. Beleza? Beleza. Na outra semana, de novo falei com ele: e aí, querido, como é que você está? Não, estou bem. E aí, o que Deus falou com você? Eu fui participar do culto, eu já sabia que ele estava participando de uma outra igreja. Só que eu não falei para ele que eu já sabia. Ele disse: não, eu estou participando de uma igreja e eu gostei de lá. Eu falei: mas você tinha me falado que estava orando para que Deus falasse aonde você estaria congregando. Deus falou com você? Não, mas eu gostei. Eu gostei de lá. Falei: que interessante. Agradeci ele, amei ele, derramei amor na vida dele. Eu estou te contando isso só para ilustrar que nós mudamos a oração do Pai Nosso e que seja feita a minha vontade. Como ela é feita aqui na terra, que ela seja feita lá no céu. Mas é isso que está na Bíblia? Não. Hã? Não. Como é que está na sua Bíblia? Quem lembra? Você tem certeza? Vou começar a ficar em dúvida. Por quê? Porque isso vai exigir de nós, Romanos 12, verso 2,
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me ajude a acordar quem está aí perto de você. Eu sei que vocês viraram à noite. Dá uma cutucada nele aí e diz: você quer experimentar a vontade de Deus? Experimentar a vontade de Deus? Responde para ele assim: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Responde para ele aí, devolve para ele e diz: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Queridos, a vontade de Deus aqui no texto, Paulo diz que ela é o quê? 3 coisas. O texto, o que Paulo diz que ela é? 3 coisas. Vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável. Inverte, né? Boa, agradável e perfeita. Tudo bem. A ordem dos tratores não altera a ação, né? Tudo bem, vai lá. O que precisamos para experimentar essa vontade de Deus? Alguém concorda que é oração? Hã? Sim? Alguém concorda que o que mais? Jejum? Hã? Intimidade? Uau. Pregar a palavra? Alguém mais? Alguém arrisca? Obediência? Uau. Entrega? Meu Deus, está fluindo muito. Misericórdia, vamos parar que o negócio está apertando. O que o texto diz, gente? Para que nós experimentemos, olha que essa versão que eu li aqui, sejamos capazes de experimentar e comprovar. Não adianta a gente orar, não adianta sermos obedientes, não adianta a gente entregar total, não adianta a gente frequentar 1 milhão de cultos se a nossa mente não for transformada. Se nós não experimentemos essa renovação da mente. Como? Como que nós experimentamos a transformação? O texto ele diz, através da renovação da nossa mente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, para que nós possamos ter olha o que diz, nós temos a mente de Cristo. Alguém acredita que a Bíblia é verdadeira, gente? Fala sério. Nós vamos ter que começar a voltar a definir essas bases. Essa foi a grande sacada da reforma protestante. Espera aí, o que vale é o que está na palavra ou o que vale é o que nós sempre fizemos? O que vale é o que Deus diz pela palavra ou o que vale é o que nós ouvimos como deve ser? O que vale é o que está na palavra ou é a tradição da igreja? O que vale é o que Deus disse na palavra ou os pais da igreja, os fundadores da igreja, os pastores da igreja definiram que deveria ser. Essa é a base, essa é a sacada da reforma. É um convite, é um desafio. Naquele tempo onde não se podia ter... Alguém aqui tem Bíblia? Vocês estariam todos na fogueira. Porque naquela época não se podia ter uma Bíblia. Somente o alto clero que poderia tocar na palavra. E quem não pertencesse a essa classe elitizada da igreja, e que porventura ousasse a tocar, a ter um exemplar da Bíblia, seria queimado em praça pública, seria excomungado. Depois você vai no Google e descobre o que é isso. Por quê?
Como que nós vivemos? Eu disse cultura transformadora. Lucas capítulo 12, verso 31, nos diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. O que nós vemos hoje na vida da igreja? Buscando as coisas que são acrescentadas, e o reino de Deus ficando de lado. Um dia eu fiz uma pergunta dessa para um irmão. Ele disse: não, pastor, eu faço isso, eu busco. Eu falei: como que você busca primeiro? Eu falei: a primeira coisa que eu faço no dia, eu acordo, eu joelho na beirada da minha cama, eu oro, e aí depois eu vou buscar as minhas coisas. Na cabeça dele, se ele orasse, no primeiro momento do dia, ele tinha buscado em primeiro lugar o reino de Deus, aí depois ele podia fazer as coisas dele. Queridos, nada mais demoníaco, diabólico, do que esse dualismo, aonde, se eu estou de joelho dobrado, eu estou buscando o reino de Deus, mas se eu estou com uma enxada na mão, ou um martelo na mão, ou o quê? Trabalha com o quê? Me dá o nome do negócio que você usa lá. Bisturi? Pode ser. Um bisturi na mão. Nós achamos que quando estamos lá no trabalho, não, aqui é as coisas do mundo. Mas quando nós estamos lá na igreja, não, aqui é as coisas de Deus. Um dia o irmão chegou para mim e falou: pastor, meu sonho é ser pastor, para mim buscar só o reino de Deus. Eu falei: você está aonde? Que rei que você serve? Que Bíblia que você lê? Você acha que Deus, Ele reina só na igreja? Ou o seu trono, a sua majestade, a sua glória está derramada sobre toda a face da terra? Tudo é dele. Tudo é para ele. Já chegou nessa fase da Bíblia? Atos. Nós começamos a viver esse dualismo, essa disputa, céu e terra, bem e mal, Deus. Eu não sei vocês, mas eu fui criado num ambiente onde sugeriam aquela ideia de que haverá na batalha do Armagedon aquela briga, aquela luta de Jesus com Lúcifer. E aí a imagem que vinha, claro que vocês são muito novos, Rock Balboa, alguém assistiu? Oi. Alguém lembra como é que era Rock? Hã? Sessão da tarde, repete. Alguém lembra como é que era a história do Rock? Como é que eram os filhos, os filmes do Rock? Como é que era? O que era a grande sacada dele? Deixa bater. Apanha, 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 apanha. Só não pode cair. Apanha, apanha, mas no final ele vai lá e dá um tup no nariz e ele ganha. De alguma maneira, essa imagem entrou no nosso inconsciente e parece que Jesus vai apanhar, mas vai apanhar, mas no final ele vai vencer Satanás. Queridos, isso não é bíblico. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. Mas nós estamos às portas fechadas, com medo. Enquanto que nós que deveríamos atacar, estamos jogando na retranca para ganhar como contra-ataque. Não, para ganhar com o regulamento, já viu? O time que quer ganhar pelo regulamento, só na soma de pontos, no saldo de pontos. Ainda está falando das coisas de Deus, isso aí é do mundo.
Começa a manifestar, quer ver? Vamos para trás, não, Jesus. Se acalma, Gustavo. Como que deve ser uma cultura transformadora? Como que deve ser uma igreja que se envolve na transformação da cultura? Precisamos resgatar e trazer as nossas discussões, treinar as nossas crianças, empoderar os nossos adolescentes, capacitar a nossa juventude, para que aonde eles chegarem, o reino do céu chega e se manifesta e começa a alastrar por todos os lugares. Aleluia. Nós vivemos numa cultura de igreja onde nós formamos gente para dentro de um prédio, enquanto que o prédio deveria formar gente para o mundo. É que põe legenda? Nós formamos pessoas para atuar aos domingos. E esquecemos que a nossa vida acontece na segunda. Já viu os status dos crentes na segunda-feira? Ai, segunda-feira. Nossa, Deus. Começando. Queridos, a semana que começa na segunda é a semana do mundo. A semana do cristão começa no domingo. Nós já vivemos, estamos agora no Novo Testamento, aonde se inverteu o tempo, até o Antigo Testamento, até a cruz. O dia principal da semana é o sétimo, o sábado. A partir da cruz de Cristo, a partir da obra expiatória de Cristo, agora é o primeiro. A evidência agora está no primeiro, no domingo, que nos arremessa, nos empodera, nos leva para uma semana de vitória, porque celebramos o nosso rei que morreu na sexta, mas no domingo ele ressuscitou. Aleluia. O domingo não é dia de choro, é dia de se alegrar. E você já viu como é que a gente inverte a coisa? O mundo se alegra onde? Na sexta. Não é isso? O mundo se alegra na sexta, doido por um final de semana. Tem um colega de trabalho, quando chega na sexta-feira, para ele é o céu. Ele fala: o que é isso agora na sexta-feira? Não, porque amanhã é sábado, eu vou entrar na cachaça. Mas não faça isso, não. Quando nós ouvimos histórias como esta de alguém que está lá no mundão, a gente se dá um ar daquela assim: ainda bem que eu não sou como esses. Alguém já ouviu essa oração? Quem que orava assim? Fariseus. É publicano. Só que nós somos iguaizinhos. E nós precisamos ser empoderados para avançar e adentrar esse mundo que jaz no maligno. E nós somos a luz da onde, gente? O que Jesus diz? Vós sois o sal Da terra. e a luz Do mundo. Mas a gente quer ser sal do céu. A gente quer ser luz do céu. Lá não precisa, porque Ele ilumina tudo. Até o sol fica ofuscado. Tamanha glória e luz. Caramba, gente. Como nós precisamos nos voltar à palavra e compreender o chamado para esse tempo, para essa geração. Para essa geração. Precisamos nascer ou trazer ao nascimento de uma cultura de honra. Tem um livro, eu queria sugerir para vocês, sei que vocês gostam muito de ler. O título do livro
é a cultura da honra. O autor é Danny Silk. Eu creio que logo, logo nós teremos ele na nossa igreja, ou alguém deles vai estar com a gente. Ele é um dos pastores da Bethel Church. Não sei se alguém conhece. Faz diferença também. A cultura da honra redefine os nossos pensamentos sobre liderança, sobre disciplina, sobre autoridade, sobre as nossas relações. O pecado roubou de nós essa herança da realeza. Fomos gerados em pecados, fomos destituídos da glória de Deus. Alguém já chegou nesse texto da Bíblia? Fala aí, Romanos. E é aqui que nós nos encontramos, e é aqui que nós temos uma grande missão, tarefa e trabalho. Porque não é aqui que acontece a nossa vida, mas é aqui que nós somos alavancados, impulsionados para a nossa vida. Que ao chegar no seu trabalho na segunda-feira, as pessoas possam olhar para você e dizer assim: o que aconteceu com você nesse feriado? Você está diferente. Não é só a cor da pele, por causa do sol. Não é só, talvez, o cabelo, mas que o Espírito Santo manifeste de maneira sobrenatural através de você, que ao simplesmente aproximar das pessoas, as pessoas possam ser contagiadas. Você já viu aquela história assim de gente que dá aquele testemunho, quando chega alguém e diz assim: nossa, quando fulano chegou aqui deu um trem ruim, o ambiente pesou. Já ouviu essa história? Alguém já ouviu falar isso? O ambiente pesou. Antigamente falava muito isso de macumbeiro, né? Aquele povo e tal. Nossa, mas quando o fulano chegou assim, eu senti um trem ruim, parece que o negócio, o ambiente ficou tenso. Arruda morreu. Arruda? É. Aí. Irmão. Queridos, por que a gente não pode inverter isso? Ao invés de aonde o ambiente ficar tenso, nós chegarmos, o ambiente ser transformado e contagiado. O ambiente ser influenciado por algo que vai muito além do que simples arrepios e sentimentos epidérmicos, mas que provoca uma alteração no código genético daquela pessoa e um novo nascimento se manifesta. Verdade. O sábio foi conversar com Jesus e disse: o que eu preciso fazer para entrar no reino? Ele falou: cara, sem chance. Você tem que nascer de novo. Não é o tanto que você conhece, não é o tanto que você faz. É a partir do princípio do novo nascimento. E nós estamos como igreja lustrando cadáveres, defuntos. Alguém assistiu Walking Dead? É Walking Dead que fala? The Walking. É isso, né? Quantas vezes as nossas igrejas estão mais parecendo com aquilo? Estamos passando perfume de defunto, enquanto que Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. A fim de, quem lembra do texto? Testemunhar. Mateus capítulo 10, verso 41, falando sobre honra, olha o que ele diz: quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa do justo. Queridos, eu quero desafiá-los nesse tempo. Quero encorajá-los a trazermos essa cultura da honra e manifestar o reino dos céus. A vida flui através da honra. A cultura do reino traz cura.
justiça, paz, amor. Gálatas capítulo 5, qual é o fruto do Espírito? Qual é a evidência do Espírito Santo na vida de alguém? Não sei vocês, mas parece que eu tinha um entendimento de que o fruto do Espírito era algo que eu tinha que assim esforçar, e orar, e jejuar, e ralar. O joelho tinha que engrossar de tanto ficar ajoelhado, e a cacunda tinha que começar a aparecer uma asinha assim, de tanto ser santo, para que o fruto aparecesse. O senhor tem quantos pés de fruto aqui, fruteira, de árvores frutíferas? Mais de 100. Já estão frutificando? Alguns sim. Quais que estão? Laranja, goiaba. Bom, o senhor posa muito aqui. Alguma vez o senhor já acordou à noite com alguma dessas árvores gemendo aí para produzir uma laranja? Hã? Alguma vez o senhor já escutou um barulho estranho, o senhor saiu, chegou lá, a árvore estava gemendo, fazendo força para que uma laranjinha. Só sabe que eu escutei um barulho diferente assim, né? É. Mas era no outro lugar que estava gemendo, né? Lá no Pará eles chamam casa de força. Esse aí tá dormindo. A curva que ele fez ali, né? Como diz na Fórmula 1. Passou em cima da faixa. Rapaz, a aerodinâmica dele aqui. Quanto tempo eu já tenho aqui? Eu estou perdido. Então vamos terminar então. Mas não ia deixar eu ler mais um texto, não? Misericórdia, viu? Essa vida com Cristo a gente vive demais, né? Fala sério. Jesus veio estabelecer essa cultura da honra, essa cultura da manifestação dos céus. No reino de Deus, escute isso, no reino de Deus, o sobrenatural é natural. E às vezes nós nos comportamos como se fosse anormal. Você já ouviu falar, ou você já viu em algum momento que a gente reúne um culto, uma vigília, alguma coisa, alguém é curado, ou sei lá, alguma coisa acontece e a gente começa a contar para todo mundo: nossa, você viu falar? Enquanto que a gente deveria falar assim: não, isso é normal, faz parte, isso aí é a vida cristã. Enquanto que o mundo é que deveria ficar assustado com as obras que nós manifestamos, não é isso que Jesus disse? Que nós faríamos obras maiores. Já chegou nesse texto já? Nós faríamos obras maiores. Mas que obra maior nós estamos fazendo? Nós precisamos trazer. Mateus capítulo 6, verso 9 a 15, é quando nos fala da oração do Pai Nosso. Ele nos mostra e aponta alguns princípios para que nós possamos viver e provocar essa cultura transformadora. Diga comigo, cultura transformadora. Cultura transformadora. Fala para duas pessoas que estão aí perto de você para ver se acorda ele e me ajuda aqui. Ótimo. Por enquanto é só para falar. Daqui a pouco a gente vai chegar no nível de dar um tapa na orelha, mas isso é daqui a pouco. Aleluia. O verso 9 nos fala: o Pai Nosso que estás no céu. Diga comigo, Pai Nosso que estás no céu. Todo mundo agora, vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Pai Nosso que estás no céu. Obrigado. Isso nos aponta um primeiro princípio através da oração do Pai Nosso, para que nós possamos viver uma cultura transformadora, de que precisamos receber a paternidade de Deus. Queridos, fala sério, Deus é Pai de todos? Sim. Lógico que não.
Quem diz que Deus é pai de todos é quem não é filho, porque ele quer se sentir incluído. É o mundo que diz isso, mas Deus é pai de todos. Não, Deus é pai dos filhos dele. O que diz a Bíblia? Aos que o receberam, deu-lhes o de serem chamados filhos de Deus. Quem são esses que recebeu o direito, o poder, a outorga para serem chamados de filhos de Deus? Quem? Quem recebe Jesus. Aos que o receberam. Receberam quem? Diga, Jesus. Jesus. Somente através de Jesus. Não existe outro caminho. Somente através de Jesus que nós somos agora colocados. E aqui talvez a gente precisava de um tempão para a gente dar uma variada no tocante à salvação, na soteriologia. E talvez a gente vai ter que mexer em algumas vaquinhas sagradas. Por quê? Porque parece que surge uma ideia na vida da Crentolândia que ser salvo é escapar do inferno. Alguém já chegou nessa fase? Eu tinha um medo desgraçado de ir para o inferno. Na minha época falava muito que criança não ia para o inferno, criança era salva. Minha oração é: Deus, volta no rolo então. Deixa eu sair dessa fase, misericórdia, eu tinha um medo. Já teve aquela experiência assim de chegar em casa e não ter ninguém? Vocês não sabem o que é passar mal. Vocês não sabem o que é acordar e caçar gente e não ter ninguém em casa. Vocês não chegou no nível de revelação ainda. A irmãzinha, tadinha, já bem idosa, cabelo já bem branquinho. Sabe aquelas irmãzinhas de círculo de oração? Fervorosa, aquelas assim, já tem mais força para orar, mas está lá, filho, décadas de oração. Ressuscitou, irmão? Era esse aqui? Maravilha. Está em alfa. Morfeu pegou ele aí. Vamos lá. Aí fizeram um teatro lá na igreja e combinaram de assustar os irmãos com um arrebatamento. E aí todo mundo desapareceu. E a irmãzinha, tadinha, ela não entendeu a piada. E aí alguém chegou para ela e disse assim: Jesus já arrebatou a igreja. E diz: uai, então ele esqueceu de mim, vai voltar. Querido, você já chegou nesse nível de revelação? De certeza e convicção da sua fé? Da sua salvação? Sabe por quê, pastor? Porque a maioria dos crentes estão vivendo uma vida toda para garantir que não vai perder a salvação. Então ele devolve o dízimo, ele frequenta o culto, ele não trai a esposa, ele cumpre todos os mandamentos, que é para ele não perder o ticket da salvação do céu, porque ele está com medo do inferno. Queridos, se nós vivermos isso, vai ser a maior desgraça da vida, porque você vai antecipar o inferno na sua vida. E essa é a história de muitos crentes que estão vivendo o inferno. E aí aonde tem aquela crentolândia que está orando para Jesus voltar logo. Já viu gente assim? Ai, Jesus, vamos orar, vamos fazer campanha para Jesus voltar logo. Por quê? Porque ele não entendeu os princípios do reino. Em nenhum momento nós somos instruídos a orar para que ele volte logo. Os discípulos começaram a cutucar Jesus e diz: cara, fica quieto no seu canto, esse assunto não é da sua competência, é do meu Pai. Eu tenho uma tarefa para vocês: vão e façam discípulos em todas as nações. O trabalho de vocês é esse, do meu deixa que eu cuide. Mas a gente quer botar o bedelho no que não é nossa competência e queremos agora dar ordem. Jesus volta logo. Já viu o crente fazer campanha? Igreja fazer campanha? Por quê? Alguém já chegou naquele nível de revelação e diz assim: por que no dia que eu aceitei Jesus me matou logo?
Depois daquele culto assim, cheio do poder, falou, Deus, me leva logo. Oh, Jesus, né? Com medo de desviar. Já viu? Esses dias nós estávamos, os jovens, onde é que nós estávamos? Nós estávamos numa festa, a irmã perguntou para mim assim, pastor, essa semana é a semana da ceia? E não, é da semana que vem, porque essa semana você pode pecar? Na semana da ceia não pode pecar, mas na outra pode. Já viu o crente assim? Chega no dia da ceia, não, hoje não vou participar porque eu pequei. Pensa na desgraça de vida cristã essa. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Quem que é o pai da mentira? Olha quem que esse infeliz é filho. E o pior ainda é aquele que quer participar da ceia porque ele não pecou. Aí é que a desgraça fica arrumada. Um dia eu fui ministrar na igreja de um amigo meu, e eu não sabia como é que era o parangolê lá. E lá a ceia é antes da palavra. Eles fazem a ministração da ceia e depois vem a palavra. E eu fui convidado para ministrar a palavra. E aí ele vai fazer a ministração da ceia. E aí ele pegou lá o pão, pegou lá o suco e disse assim, aqueles que não pecaram esse mês, fiquem em pé e venham aqui participar. Eu falei, lascou. Lascou, ué. E o povo foi ficando em pé e foi indo lá para frente. Eu falei, e agora? Eu vou pregar depois aqui. Ainda me embora, não. É ruim, você tá rindo porque não foi você. Na hora eu tive que ter uma conversa com Jesus. Eu falei, Jesus, livre eu dessa. Nós dois resolve depois, mas o povo aqui não vamos resolver coisa não. Então, engole essa por mim. Levantei e tive que ir lá. É sério, mano. O negócio é tenso. Misericórdia. Não é fácil não. Nós precisamos compreender e entender a paternidade de Deus sobre nós. Tem muito crente que está vivendo uma vida de orfandade, uma carência. Estão vivendo uma vida miserável, mendigando por amor. Alguém diz que talvez a obra de Cristo, pastor, ou a maior obra que Cristo, Jesus, produziu aqui na terra não tenha sido morrer na cruz. Preste atenção nisso. Alguém disse, talvez a maior obra que Cristo Jesus fez aqui na terra não foi morrer na cruz, mas foi mudar o nome de Deus. No Antigo Testamento, Deus ele era conhecido através dos seus nomes. Ele se revelava através dos seus nomes. Ele se manifestava através dos seus nomes. Antigamente tinha aqueles quadros, né, com os nomes de Deus. Alguém lembra dessas quadros? Tinha lá Shalom, Adonai, Yahvé, e assim vai, né? Porque Deus se revelava a partir da necessidade do povo. Então o povo estava doente, Deus se revelava através do Deus que sara, o Deus que cura. O povo estava em batalha, estava em guerra, os inimigos estavam ameaçando ali destruir. Então como é que eles falavam com Deus? O Deus forte na batalha, o nosso general. E é interessante que quando chegam para Jesus e diz, como é que a gente vai falar com Deus agora? Como que nós vamos chamá-lo? Como que nós vamos ter agora a nossa relação com Deus? Jesus diz, vocês vão fazer assim, Pai nosso. Esquece esses outros nomes. O que vocês vão agora é de se relacionar com o Pai. Porque o Pai, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou viajando na mesa, se eu estou dando uma volta aqui longe. Paternidade não é uma questão de função, mas de identidade.
Para isso nós precisamos renunciar e abandonar essa cultura de orfandade. Essa cultura de orfandade, ela gera escassez. E a cultura da paternidade, ela gera uma cultura da abundância. Alguém já teve aquela experiência assim? Deixa eu tentar arrumar um exemplo aqui. Termina o culto, vamos tudo lá pro Pit Dogs, X tudo a R$5. Passei lá essa semana, mas eu vi lá. Receba. Todo domingo. Não sei, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas você já teve a experiência de ver alguém, um filho, um jovem, uma criança, que já está tão acostumado de ir lá, que ele chega e já nem pergunta mais pro pai assim, posso pedir? Ele já vai lá no balcão, já vai lá no garçom e fala assim, um x-tudo e uma coca. Porque ele sabe que o pai vai pagar. Como que a gente vive? Imagina, nós somos filhos do pastor Zé Aparecido e a gente vai lá comer o x-tudo. Amanhã? Quem é que vai pagar a conta? O nosso pai chama para ir comer. Vamos ali comer. Quem vai pagar? Pastor Domingo. Quem Aí chama como que a faz. gente faz? Olha o filme, olha o filme. Olha o filme. A gente chega. Pastor Zezinho. Com muito amor, com muito carinho, eu queria te pedir. Eu tô com tanta fome. Será se eu sou merecedor da sua bondade? Será se eu sou merecedor? Claro que eu não sou merecedor. Fiz tanta coisa errada. Mas eu precisava do x-tudo. E a gente vai ficar aqui agora falando, intercedendo, pedindo, para convencer ele de pagar um x-tudo para quem? Para nós. Para quem? Para o filho dele. O senhor tem quantos filhos, pastor? Algum filho já fez isso? Você sabe quando é que o filho faz isso? Quando é birrento, pequenininho no supermercado. Aí tem aquele chocolate que você não vai dar. Alguém já chegou nessa fase? Já passou? Essa é a história da Crentolândia. Crentes birrentos fazendo campanha, dando piti para que Deus possa abençoar. Já viu gente desesperada para casar? Aqui não tem isso. Já viu gente fazendo campanha 7 montes ou 7 sexta-feira no monte que é para arrumar um emprego? Não estou falando contra monte, não estou falando contra orar. Não é isso não. A atitude. Gente que não entendeu o Deus que ele tem e quem é Deus na vida dele. Ele é o seu pai. E aí a gente tem um outro extremo, que é aquele filho revoltado, que ele quer pôr o dedo no nariz do pai e dizer assim, você é obrigado a fazer isso por mim. Já viu gente assim? Que quer dar ordens agora. Queridos, nós precisamos resolver a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus, para que uma cultura transformadora se manifeste, precisa primeiro ter a base da paternidade. Diga comigo, paternidade. Com muito amor e carinho, dá 3 toquezinhos no ombro desse irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e diz, você é filhinho de papai. Mimado. Toma aqui. Olha lá, velhinha. O diabo não quer que você viva na cultura da paternidade, na cultura dessa revelação. Por quê? Porque ele não gera filhos. Ele gera escravos. Uau! Satanás produz escravos, mas Deus gera filhos. Como ele não consegue produzir filhos, Satanás, então ele vai na contramão daqueles que agora estão sendo gerados com filhos de Deus, para que os filhos de Deus se tornem escravos de Deus.
Vivam como se fossem escravos, empregados de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que eu estou viajando. Aleluia. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos acabar com essa conversa. Estão doidos para dormir. Eu lembro uma vez que eu fui na África, os irmãos falaram assim, pastor, pode ministrar. Gente, o culto começou, era 7 horas da manhã, era 7 horas. Aí colocaram eu para ministrar, eu ministrei 2 horas, 2. Terminei de ministrar, o pastor falou assim, não tem mais nada para falar não? Não mais. Falei mais 1 hora, 3 horas. Terminei a ministração e falou, ministra mais. Ministrei mais 1 hora, 4 horas. Meu irmão, vamos parar com esse trem aqui, o povo está cansado, vamos embora. Estou com fome, vocês não sentem fome não? Dá tempo de bater o recorde, parceiro. Não. Ele olhou para mim assim e falou, sentei. Chamou o outro pastor e falou, vem cá, agora você vai pregar também. 6 horas, 8 horas de culto. Os irmãos tudo doido. Falei, isso aqui é porque a gente está aqui? Eu falei, não, isso aqui é todo domingo, nós somos assim. Para que nós possamos viver a cultura. Tinha tanta coisa para falar com vocês. Verso 13, nós vamos orar. Parte C, a última parte. Ele vai dizer: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Vamos dizer juntos isso? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, agora mais alto, vamos lá. teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. aleluia. Glória a De Deus. quem é o poder? Deus. Por que a gente está dando poder para o Satanás? Esse cara. De quem é o reino? Deus. É dele. E por que a gente está aí agora dizendo que é o PT, que é o peteco, que é o Satanás, é o satanista, é os Illuminati, é a desgraça que sei lá. A Bíblia diz que é dele o governo, o reino. Tudo é dele. Daniel nos fala que é ele quem estabelece os reis, é ele quem remove os reis, é ele quem coloca as estações, é ele quem muda as estações, Aleluia! é ele quem põe os tempos, é ele quem muda os tempos, é ele! Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. De quem é a glória? Dele. É dele. Dele. Por que a gente ainda tem essa mentalidade de fazer o pacto com o diabo? Alguém já chegou nessa fase? O fulano começou a prosperar, começou a ser famoso, aí porque fez o pacto com o diabo. Vendeu a alma. Antigamente tinha a história da Xuxa, tinha uns bruxos que vinham dar os testemunhos. Ah, eu que fiz lá o pacto, oferecia uns bodes, umas galinhas pretas, e fez o pacto com o Satanás. Queridos, a glória é de Deus. Satanás só dá coisa ruim, quem dá coisas boas é Deus. Paulo vai chegar em Atenas e vai dizer, cara, essa prosperidade que vocês estão vivendo, essa colheita poderosa que vocês tiveram no ano passado, foi o meu Deus que deu para vocês, para que hoje eu esteja aqui anunciando a glória dele na vida de vocês. Aleluia. Queridos, a terra é do Senhor, os céus é do Senhor, a nossa vida ela é do Senhor. Você tem dúvida disso? Se não tiver, joelho, nós vamos orar agora. Nós precisamos nos levantar nesse tempo e provocar uma contracultura, nessa cultura de corrupção, de desgraça, de destruição, de falência, de miséria, porque nós
nós servimos a um Deus bom, um Deus próspero, precisamos virar a página, mudar o canal, tirar esse filme e trazer a glória de Deus, manifestar o reino de Deus, o poder de Deus, porque o poder de Deus é derramado sobre nós. Aleluia. Verdade, Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, gente? Para ficar rodopiando? Terra. Não, para ser testemunha. O que é ser testemunha? Martírio. A palavra testemunha é martírio ali no grego. O que é martírio? É alguém que morre por uma causa. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Por que é? Ele morreu por aquilo que ele acreditava. Enquanto ele está sendo apedrejado, os céus se abrem. Caramba! Nós estamos querendo que Deus retire as pedras. Enquanto que a gente deveria dizer assim, Deus manda pedra. Para que o céu se abra nesse lugar. Para que os salvos se convertam. Sejam influenciados e testemunhados. O cara está sendo apedrejado por aquilo que ele acredita. E ele está orando, dizendo, Pai, perdoa eles. Perdoa, eles não sabem o que está fazendo não. Aleluia. Não imputa sobre eles essa responsabilidade. Não joga meu sangue sobre eles não. De repente, o que nasce daquilo? O maior apóstolo de todos os tempos. Que vai abalar a estrutura de governo de Roma. O maior império já manifesto. Sem armas, sem guerras, sem jogadas políticas, mas só pela cultura do reino. Enquanto que César está fechando as igrejas, matando os crentes, o seu palácio está sendo tomado, os seus servos estão se convertendo, os seus assessores estão sendo levados a uma novidade de vida. Quando eles se deem conta, se deparam, o reino já está lastrado por toda parte. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar. Precisamos fechar aqui. Eu quero convidar aqui o nosso pastor. Convidar aqui o pastor para que faça essa oração. Aqui, pastor, por favor. Ele vai orar por nós, vai orar com a gente, para que as nossas vidas possam manifestar a vida de Deus. Amém. Manifestar a vida de Deus não significa que nós não vamos errar, não significa que nós não vamos falhar, não significa que nós não vamos enfrentar por problemas, mas quando nós errarmos, a nossa cultura é diferente. A nossa cultura não é do ressentimento nem da mágoa, ela é do perdão. E a gente vai dizer, querido, por favor, eu errei com você, me perdoe. Quando nós falharmos, a nossa cultura não é do descarte, mas é da restauração. Alguém estende a mão para a gente e diz, querido, você cometeu uma falha, mas você não é uma falha. Vamos nos levantar de novo. Quando nós não atingirmos as expectativas, nós seremos abraçados. Porque nós não somos medidos e avaliados pelos resultados que nós produzimos, mas nós somos estabelecidos pelo reino e pelo rei que é o nosso Pai. Aleluia. E hoje os céus se abrem e a voz ecoa na eternidade dizendo, tu és o meu filho em quem está a minha alegria. Que a paternidade de Deus invada o seu coração. Glória a Deus. E provoque uma revolução na sua vida, para que a cultura desse mundo conheça que o reino de Deus está entre nós. Aleluia. Amém? Amém. Eu queria que você desse essa salva de palmas para Jesus. E agora vamos fechar aqui esse momento. Fechar aqui com as mãos, dá para fechar aqui um pouquinho? Essa foi a última ministração desse encontro de jovens. Já passou por aqui algumas pessoas que já foram em suas casas, mas todas elas receberam da parte de Deus uma porção especial que Deus reservou para nós esses dias, onde foi
trazido a nós, através dos ministrantes, palavras que mexeram com a nossa estrutura, como essa do pastor Rony também. Achei até interessante, né? O pastor agora ficou apertado, né? Se todo mundo me tiver como pai, chegar lá. Aí o pai paga. Natural é o pai pagar, mas o sobrenatural é quando os filhos pagam pro pai. Isso. Amém, igreja? Aleluia, o Senhor me salvou dessa vez, né? Vocês que eu amo meu pastor, né, mano? Me deu sabedoria pra... Eu já tava pensando no culto de jovem amanhã, pastor. Deus é bom, né? Deus é bom comigo. Aleluia. Tem trazido pessoas como o pastor Rony para ministrar a nós com uma grande sabedoria da parte de Deus. Ministração, assim, vamos assim dizer, moderna, né? Diferente daquilo que é tradicional das nossas igrejas, mas que tem um poder de impactar o nosso coração de uma maneira tão grande, né? Como a do pastor Elvésio também, os meninos gostaram muito. Assim, aquela palavra descontraída, essa palavra de jovens, essa palavra que realmente faz que nós entendamos que aquilo ficar naquela questão do tradicional, muito rotulado, como é que é? Rotulado que fala, né? De alguma coisa, não é que Deus vai falar. Então Deus tem usado esses homens a partir da administração eu esqueci o nome da mulher, da pastora Sirlene, de ontem. Foi muito boa a palavra. Aí o pastor Elvésio, teve o pastor Marcelo Conte, que trouxe uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu não tive o prazer de estar aqui o tempo todo, porque eu estava cuidando da carne, né? Eu tive que pedir perdão para Deus e cuidar da carne para os irmãos, né? Então, assim, mas eu estava ouvindo ali e foi muito boas as palavras. Então, que Deus possa abençoar esses ministrantes, possa usá-los cada dia mais para que almas sejam impactadas pelo poder da palavra, né? Pelo poder do Evangelho de Cristo, né? Homens que têm discernimento da parte de Deus para trazer a nós assim um sentido diferente, que às vezes a gente nem percebe da palavra, né? Então que Deus possa abençoar o senhor pastor grandemente, né? Que continue sendo esse pai de todos os jovens da nossa igreja. Então vamos orar a Deus, né? Para que Deus possa fazer com que nós entendamos que Ele é o nosso pai, não tem jeito não, e não tem jeito de sair dele não. Amém? Senhor, nosso Deus, é nosso Pai, nessa noite, Senhor, que já está iniciando, queremos aqui te louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus, por essa palavra, Deus, que foi ministrada pelos teus servos, o pastor Rony. Deus, que a glória do Senhor, ó Deus querido, continue na vida dele, e que nós outros, Senhor, Deus querido, possamos sair deste momento de oração, desse momento de palavra, ó Deus, totalmente, Senhor, transformado, Senhor, ó Deus, sabendo, ó Deus, que o Senhor é aquele Papai amado que nos constituiu filhos do Senhor, e nós queremos aqui, Senhor Deus, tomar posse, Deus, como filho das nossas heranças, Senhor, da nossa herança, ó Deus, da graça, ó Deus, salvadora, Senhor, que só o Senhor, ó Deus, pode trazer para a vida dos teus filhos. Deus, fica conosco, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, os teus servos, ó Deus querido, que vieram participar deste encontro. Cada jovem, cada criança, cada adolescente, meu Deus. Ó Deus, que vieram aqui, Senhor, Deus querido, ó Deus querido, e participaram, Senhor, ativamente. Todas as crianças sentiram, Deus querido, e ouviram, Deus, a tua palavra. E a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar. E por isso, meu Deus, nós valorizamos as crianças que estão aqui, Pai. Ó Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós queremos aqui abençoar este povo lindo, maravilhoso e que vai morar no céu, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus.